O nosso recado de hoje, João capítulo 16, do versículo 5 a 11. Jesus fala que Ele tem que ir para nos mandar o Espírito Santo. E nos chama atenção por três coisas interessantes: o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, a justiça e o julgamento. Por que Jesus nos chama atenção por essas coisas, não é? O pecado, porque eu não acredito. Jesus é o Salvador. Então, as pessoas custam acreditar que um Deus possa se humanar e dele, daquele homem pregado na cruz, pudesse nos resultar da salvação para a gente. Este é o pecado. É um pecado comum a todos nós, é um pecado que acontece a todo momento. A gente acha que acredita, faz de conta que acredita, mas quando a gente vê aquela figura do crucificado na frente, algo domina a nossa alma para que a gente sinta que algo está errado. E o segundo é a justiça. Eu vou para o Pai, vocês não vão me ver mais. Estranho, né, que Jesus anda aparecendo aí para tanta gente, né? Por quê? Daquela forma humanada, daquela forma contundente que Jesus se apresentou, Ele não vai se apresentar mais. Daquela forma crucificada que Jesus se apresentou, Ele não vai se apresentar mais. Porque a justiça de Deus, ela vem no meio de nós. Tem até Mateus número 6, o reino de Deus e a sua justiça. Mateus capítulo 6 fala isso. O reino de Deus e a sua justiça. Então, essa segunda vinda de Jesus, ela vem com a outra conotação. Ela vem com outro espírito. Jesus não vai se mostrar mais naquela figura do homem sofredor, daquela figura do homem crucificado. Não, dessa vez vocês não viver mais. Então é a justiça de Deus. E depois o julgamento. No julgamento, ele fala assim: o chefe desse mundo já está condenado. Numa leitura anterior, ele fala: eu tenho que me calar, porque o chefe desse mundo está chegando. E depois agora ele toca no assunto dizendo assim: o chefe desse mundo está condenado. Então aí que nós vamos manter o nosso diálogo. O que está acontecendo? O que chefe desse mundo é esse? Uma vez, eu falando para seminaristas, eu disse o seguinte: nós pagamos um aluguel muito grande ao diabo. Por quê? O chefe desse mundo, o próprio Jesus reconhece isso, Deus permite isso. O chefe desse mundo está aí. E nós vivemos, porque quando Deus precipitou na terra Satanás, mandou que nós fôssemos morar com ele. Vocês agora vão morar com Satanás. Então, naquele momento, toda aquela explicação de Jesus, ele condena o diabo. Ele condena a figura do diabo. Ele sabe que o diabo neste mundo tem aquela força que ele mesmo deu. E o diabo sabe usar muito bem dessa força. Ele sabe como agir conosco. Ele sabe como estruturar o nosso espírito para que a gente se afaste cada vez mais de Deus. Então, este é um julgamento. Um julgamento que Jesus toca no assunto aqui, ele faz com que a gente tenha que ter discernimento. Nós sabemos o que é coisas materiais, nós sabemos o que é. Nós sabemos o que é coisas mundanas. Eu costumo dizer que no nosso ouvidinho tem sempre aquela voz da consciência dizendo: não faça isso porque não está bom. A gente sabe que aquilo não está bom. Então o julgamento de Deus vem sobre aquilo. Então Jesus, nesse
nesse capítulo 16 de João, ele nos comenta sobre o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque a gente não consegue acreditar que aquele homem crucificado possa brotar na nossa alma, no nosso espírito, essa coisa bonita que é a salvação. E a justiça é porque nós nunca vamos ver a Deus naquela figura do crucificado. Ele virá agora com aquela glória, ele virá agora para mostrar que ele é Deus. Por quê? Porque dentro do julgamento dele, o diabo está condenado. O diabo sabe que está condenado. O diabo faz coisas que a gente às vezes até confunde, mas ele sabe que aquilo ali, se nós prestarmos atenção na justiça, no pecado e no julgamento, nós passaremos por esse mundo tranquilo, sem problema. Jesus nos mostra assim: tenham fidelidade no pecado, na justiça e no julgamento. Tenha fidelidade naquilo que vocês estão crendo. Porque Jesus quis nos mostrar como o homem das dores. Jesus quis nos mostrar nascendo num presépio e morrendo numa cruz. Por quê? Porque Ele quis mostrar as coisas do dia a dia, de que nós temos que olhar para cima, ver Deus como nosso amigo, o nosso irmão, ver Deus como aquele companheiro do dia a dia. Mas nós não vamos ver mais Jesus dessa forma. Nós vamos ver Ele na glória, nós vamos ver Ele, Jesus, tomando o lugar dele neste mundo. Por quê? Porque segundo o julgamento de Deus, o diabo já está condenado. E o diabo sabe disso. Por isso que ele grita, por isso que ele esperneia, por isso que ele fala, não é? Então, fica o meu recadinho de hoje, muito esperto, muito quieto, presta atenção nessa palavra de Jesus: a justiça, o pecado e o julgamento. É isso que Jesus quis dizer hoje, tá bom?